Então, olha, eu estava pensando, tem mais maneiras de resolver esse exercício 9. E eu gostaria de resolver com as funções, né? Então, com as funções horárias. Eu resolvi da outra maneira, uma parte com a função horária, outra parte por raciocínio. Mas, se eu quiser resolver só com as funções horárias, é possível e vai ficar assim. Então, depois de pensar, olha aqui, ó, vamos lá. Voltando nessa questão, o ônibus, ele está com velocidade de 75 km por hora. O carro, uma velocidade bem maior, né, 100 km por hora. Os dois são vistos lado a lado nesse posto de pedágio. Então, o espaço inicial de ambos é 0 km. Sabemos que os dois vão se encontrar na trajetória num determinado lugar, vai haver uma ultrapassagem, né? Aí, quando há ultrapassagem, a posição de A vai ser igual à posição de B, serão valores iguais. Eu vou chamar o carro de A, vou chamar o ônibus de B, como eu já havia feito antes, e tem aquele detalhe, né? O carro, com certeza, no meio do caminho ficou um tempo parado. Por quê? Porque senão o carro sempre estaria à frente, porque a velocidade dele é maior. Mas para que o ônibus estivesse à frente e depois fosse alcançado pelo carro, o carro ficou parado, tá? Então, os tempos de deslocamento dos dois é diferente. Então, sem dúvida nenhuma, o TA, o tempo de deslocamento do carro, é diferente do tempo de deslocamento de B, do ônibus, né? Se eu escrever a função para cada um, a função para o ônibus pode ser escrita assim, olha. É SB, não tem o espaço inicial, então nem vou colocar o zero, depois velocidade vezes tempo, porque a função horária é sempre assim, né, gente? SO mais V vezes T. Sempre vão voltando nessa função horária, que é uma equação de primeiro grau. Não tem o espaço inicial nem para o ônibus, nem para o carro, essa posição vale zero. Então, vai ficar só VT para um e para o outro. Para o ônibus, a velocidade do ônibus é 75. E eu vou chamar o tempo do ônibus de tempo B. Quando eu escrever a função horária para o carro, eu tenho SA, não tem espaço inicial, porque está saindo desse posto de pedágio, é zero também, vai ficar a velocidade do carro, que é 100. E como os tempos são diferentes, eu vou chamar de tempo A. Pronto. Então, eu tenho a função de um e a função do outro. Aí, pensando bem, olha só, o ônibus, ele vai andar 40 minutos até ser ultrapassado. E deixa eu fazer uma coisa para ficar bem organizado. Olha, deixa eu grifar isso daqui. Esses 40 minutos, como a velocidade está em quilômetros por hora, eu já tinha feito isso no outro problema. Então, tempo de 40 minutos, eu vou ter que transformar para hora, divide por 60, né? Já fizemos isso. Esse tempo ele vai dar 2/3 de hora. Outra coisa, quem vai andar durante esses 40 minutos todinhos é o ônibus. E o tempo do ônibus eu chamei de tempo B. Então, eu vou colocar aqui, ó, tempo B. Esse tempo B, ele vale 2/3. Mas e esse tempo do carro? O carro, gente, se ele andasse com velocidade de 100 km por hora durante
40 minutos, durante 2/3 de hora, 100 vezes esses 2/3, ele andaria 66 quilômetros, ou seja, muito mais do que o ônibus. Então, quer dizer que o carro, como ele ficou parado durante um tempo, ele andou um tempo menor. E esse tempo é o que eu quero descobrir. Então, vejam, o tempo A, que é o tempo de deslocamento do carro, é os 40 minutos que o ônibus andou menos um determinado tempo que eu não sei. É essa questão aqui. Então, eu tenho o tempo B e o tempo A, que é esse valor aqui, ó. Certo? Aí vamos. Na hora do encontro, o que nós temos? Na hora do encontro, a gente tem SA igual a SB. O SA é 100 vezes o tempo A. O SB é 75 vezes o tempo B. Do lado da esquerda, eu tenho os dados do carro. Do lado da direita, eu tenho os tempos do ônibus. Aí, continuando, 100 vezes. O que é o tempo A? É o 2/3 menos T. E o tempo B é 75 aqui vezes os 2/3. Aí, nós vamos ter o seguinte, olha, aplica a distributiva. Então, aplicando a distributiva aqui, ó, vai ficar 200 sobre 3 menos 100 vezes T, que é igual a, do outro lado, 75 dividido por 3 dá 25, vezes 2, 50. Agora, eu vou tirar o mínimo, né? Aí, tirando o mínimo aqui, olha, nós vamos ter 3, depois a gente cancela, né? 3 dividido por 3 dá 1, vezes 200, 200. 3 dividido por 1 dá 3, aqui dá 300 vezes T. E 3 dividido por 1, 3 vezes 50, 150. Aí, nós vamos ter que tirar o denominador, pronto, então ficou 200 menos 300T igual a 150. Vamos juntar os termos semelhantes, né? Então, vai ficar menos 300T, que é igual a 150 menos 200. Aí, nós temos menos 300T, que é igual a menos 50. Multiplica por menos 1, porque agora, ó, se eu multiplicar por menos 1, o primeiro membro fica positivo e o segundo também. Aí, o tempo vai ficar igual a 50 sobre 300. Cancela, vai dar 5 dividido por 30. 5 dividido por 30 dá 0,16. Lembra que eu estou usando quilômetro por hora por causa da velocidade? Então, o tempo aqui é em hora. Aí, é lógico, só para terminar, última coisinha para terminar. Deixa eu separar aqui para ficar organizado, mas 0,16 horas, se eu quiser passar para minuto, hora para minuto, basta a gente multiplicar esse valor aqui, né, por 60, que vai dar aproximadamente os 10 minutos, que são a resposta por uma outra maneira. Mas aí, vejam, nós usamos o quê? As funções horárias
do começo ao fim, o tempo todo, certo? E a diferença que eram os tempos, né? Então, o tempo do ônibus, o tempo do carro, eram tempos diferentes, e a gente teve que usar expressões para substituir tanto no TB quanto no TA, né? Nós podemos fazer problemas usando uma parte de raciocínio, mas as expressões matemáticas, sempre que a gente precisar delas, elas devem e podem ser encaixadas nos problemas. Tanto de uma forma quanto da outra, sempre é válido, sempre é muito importante, certo? Então, grifando aqui o tempo. E achamos de uma outra forma aqui a resposta, tá bom? É isso.